RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para o jornal esta hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Dentro de 2 horas começa a contagem dos votos das eleições internas do PCV para saber do resultado e quem será o novo presidente do partido. Em corrida estão Francisco Carvalho, Francisco Pereira, Jorge Spencer Lima e Nunes Silva. Todos os candidatos à liderança do partido votaram no período de manhã. Francisco Carvalho votou por volta das 10 horas na escola de Vila Nova, a zona onde reside. Depois de ter exercido o direito de voto, Carvalho mostrou-se confiante na vitória e disse-se preparado para consolidar a união do partido, visando os próximos embates e desafios do país. Mantendo tudo certeza, mas hoje, uma militante de PICV está a fazer melhor escolha, mas está a fazer escolha de praia para todos, de Cabo Verde para todos, quando continua esse processo de construir um Cabo Verde que seja para tudo alguém. Não tenho certeza de que ele está confiante, está tranquilo, para depois, a partir de hoje, está começa uma nova história para o nosso futuro ali na Cabo Verde. Já Francisco Pereira votou às 11 horas no Liceu Domingos Ramos, no Platô. O candidato diz-se o mais bem preparado para assumir os destinos do partido por, sublinha, não ter compromissos com nenhuma Câmara Municipal. Desde logo, eu não sou autarca. Temos 2 candidatos que são autarcas, que têm compromissos com autarquias e que, de facto, poderiam, neste momento, estar nas autarquias a dar o seu contributo para ajudar o PICV. Mas isto, não estou a tirar o mérito dos candidatos, estou a dizer que, de facto, estou disponível para ajudar o partido, criar pontes para que o partido venha, efetivamente, na base de coesão e de unidade, venha vencer as eleições em 2026. O candidato à liderança do PCV, Jorge Spencer Lima, votou por volta das 12 horas na Escola de Ensino Básico Obrigatório, no meio da Chada de Santo António, tendo transmitido uma mensagem para a necessidade da união do partido e todos se unirem à volta do presidente eleito para os desafios do país. O estado de espírito de muita tranquilidade, mas sobretudo também alguma alegria junta por ter chegado ao fim de um processo interno do PCV que se prolongou mais do que devia, teve altos e baixos, acabou de ter sido mais baixos do que altos, mas o processo chegou ao fim. O importante é que as instituições do partido funcionaram, o Conselho de Jurisdição conseguiu finalmente organizar as eleições de uma forma clara e justa, onde cada militante vai exercer o seu direito de voto e vai, sobretudo, escolher um presidente. Nunes Silva exerceu o seu dever de voto pouco depois do meio-dia, na sede do PICV em São Felipe. O sentimento do candidato à presidência do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde era de alegria e de sentido de dever e direito cívico cumprido na qualidade de militante que estará sempre ao lado do partido. Mas governar Cabo Verde por uma causa, por um propósito, governar melhor, servir as pessoas e realizar o sonho das pessoas de melhorarem as suas condições de vida e de terem um país que lhes orgulha. E o facto de ter exercido aqui, na terra onde eu nasci, o meu direito cívico militante enche-me de orgulho, de satisfação, e o nosso apelo é que todos os militantes dirijam à urna, exerçam o seu direito de voto e que no final do dia o PICV e Cabo Verde ganhem. E tendo em conta a participação da diáspora e a diferença horária, a contagem dos votos só começa a partir das 21 horas, às 9 da noite, momento em que será iniciado o processo de recolha dos resultados. E a pensar na possibilidade de uma segunda volta, já está marcado o tira-teimas para o próximo dia 1 de junho. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, visitou hoje as áreas afetadas pelo incêndio em Santa Catarina do Fogo. Rocha ressaltou que é preciso as pessoas ganharem consciência do perigo e que prevenção é a palavra para evitar prejuízos ambientais e para as comunidades afetadas. Anabela Varela.
O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, chegou esta manhã à Ilha do Fogo para avaliar os danos causados pelo incêndio que afetou o município de Santa Catarina por 3 dias. Durante um breve encontro na Câmara Municipal, recebeu informações preliminares do Serviço de Proteção Civil, indicando que o incêndio devastou cerca de 277 hectares. Embora controlado, as autoridades mantêm-se em alerta por pelo menos mais 12 horas. Destacou-se que não houve perdas humanas nem de animais, apenas pastagens e alguns terrenos agrícolas, totalizando cerca de 10 hectares. Diante do cenário, o ministro ressaltou a importância de investir na prevenção para evitar tragédias futuras. O que não se entende é a razão da tamanha negligência. As pessoas têm de perceber que não se consegue controlar o fogo por mais que se acredite que se possa controlar o fogo. Existem atitudes que temos que pôr fim. Provocar queimadas em terrenos a céu aberto e sem nenhum apoio da Corporação de Bombeiros é um risco grande que deve ser evitado. Esta é uma conduta que as pessoas não podem ter. São 3 comunidades que estiveram em risco, Mãe Joana, aqui em Tinteira, em Estância Roque, sendo que esteve muito próximo de algumas residências. Então nós temos que todos refletirmos de modo a evitarmos esses perigos para as pessoas, para os animais e para os terrenos agrícolas. Aqui fica um grande prejuízo ambiental. Paulo Rocha afirmou que apenas a legislação não é suficiente e reforçou que a população deve adquirir consciência sobre os perigos associados. Da mesma forma que uma pessoa não anda no meio da estrada porque corre o risco de ser atropelado, da mesma forma que um carro não anda em cima do passeio porque corre o risco de atropelar alguém, quem provoca fogo na mata sabe que vai provocar um incêndio. Temos que ter esta consciência do perigo. Ninguém consegue controlar, particularmente quando há muito vento, e aqui houve vento, este fator ambiental também, sendo que é certo que neste município venta muito, né? As pessoas têm que ter, sobretudo, esta consciência dos perigos. Quanto à falta de equipamentos e meios, Rocha respondeu. Da forma como a descentralização foi pensada, as corporações dos bombeiros estão sob a alçada dos municípios, não estão sob a alçada do governo. Existe um sistema nacional de proteção civil, existe um sistema local municipal de proteção civil. O governo apoia as corporações, sendo certo que no incêndio deste tipo não há meio que dê cobertura quando temos um incêndio na encosta, em zonas de difícil ou mesmo de impossível acesso, com o risco de queda de pedras. Nessas situações também temos que ponderar a segurança dos efetivos, de modo que, sim, os investimentos nessa área têm sido feitos e continuarão a ser feitos, o governo tem apoiado e continuará a apoiar os municípios, mas a prevenção é a palavra. E a prevenção passa pela limpeza dos terrenos, mas passa sobretudo limpeza controlada, coordenada, não com fogo, não se limpa terreno com fogo, e sobretudo com a atenção das pessoas. O ministro elogiou o trabalho de todos, incluindo os populares que colaboraram no controlo do incêndio. Sobre um possível apoio aos criadores e agricultores afetados, Rocha informou que o governo aguarda a conclusão do levantamento dos prejuízos, mas assegurou que o executivo prestará apoio. Comemora-se hoje o Dia da África, assinalando o dia da criação da Organização da Unidade Africana, OA, a 25 de maio de 1963, na Etiópia. A instituição deriva do incentivo à cooperação entre todos os países africanos em prol da democracia, direitos humanos, liberdade, paz, desenvolvimento e progresso em África. O Presidente da República apelou há um tempo por mais paz em África, considerando que este continente só será respeitado e ouvido se desenvolver, empoderar e colocar a dignidade da pessoa humana no centro de todas as atenções. Só dessa forma, a África será um ator político relevante e respeitado no mundo e poderá ter mais possibilidades de influenciar as decisões nas arenas internacionais e mudar radicalmente os termos de intercâmbio com o mundo desenvolvido, sublinhou o chefe de Estado. E numa mensagem sobre o Dia da África, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, José Filomeno, disse que é um imperativo político e moral dos africanos lutarem para uma nova largada do continente. Este dia representa uma ocasião para celebrar a rica diversidade cultural do nosso continente, a história comum e as conquistas dos povos africanos. Não há dúvida nenhuma que é dever de todo o africano celebrar o seu continente. Mas também era preciso sublinhar que, mais do que uma celebração, o Dia da África é também um momento de reflexão.
é uma oportunidade para pensar nos desafios que ainda persistem, tais como os conflitos armados, a pobreza, as desigualdades sociais, os impactos das mudanças climáticas e, sobretudo, a necessidade de fortalecer as instituições democráticas. É dever, efetivamente, dos africanos lutar para que a África não continue a ser percebida como o continente do bizarro, do espetacular, das violações. É um imperativo moral e político lutar por uma nova largada da África. Sobre o que Cabo Verde tem feito para uma maior integração à África, José Filomeno adiantou que o governo tem adotado diversas políticas para fortalecer a integração, como a criação do Ministério de Integração Regional, com representações diplomáticas permanentes junto da CDAO e da União Africana em Addis Abeba. Cabo Verde tem adotado diversas políticas para fortalecer a sua integração no continente africano, com foco na CDAO e na União Africana. Como sabe, criou-se pela primeira vez o Ministério da Integração Regional e estabeleceu-se uma representação diplomática permanente junto à CDAO, em Abuja, e mais tarde junto à União Africana, em Addis Abeba. Esses, sem dúvida, são passos concretos para que possamos ter uma plataforma de trabalho para a nossa aproximação, porque eu continuo a dizer, apesar de algum ceticismo de alguns, que Cabo Verde poderá ser uma placa giratória aqui nesta região da CDAO e deve lutar por isso. E o Dia da África foi celebrado na China com uma cerimónia oficial com exposição de produtos do continente, moda e cozinha africana, música, danças tradicionais e muita animação para além dos atos oficiais sobre o Dia da África, como nos dá conta o Vítor Sousa. O Dia de África na China é comemorado anualmente com uma cerimónia de gala oficial que reúne em Pequim representantes dos países africanos com missão diplomática na China e o governo chinês. Num dos hotéis da capital chinesa, os convidados, vestidos a rigor ou com trajes tradicionais dos seus respectivos países, puderam apreciar uma exposição de produtos e artigos diversos dos países do continente, desde artesanato, moda e uma mostra gastronómica com sabores dos vários países do continente africano. O discurso oficial de abertura foi feito pela embaixadora de Angola, Isabel Dávila Allen. Angola, que detém neste momento a presidência rotativa da União Africana. Angola poderá contribuir colocando ao dispor do continente o excedente energético que tem, de forma a mitigar a necessidade de vários países no domínio da energia e contamos com o apoio, amizade e cooperação entre a China e a África para a concretização deste desidrato. O embaixador de Cabo Verde na China, Arlindo do Rosário, deixou uma reflexão sobre o Dia de África e a importância de celebrar esta data para os países do continente com representação diplomática na China. É um dia que apela para a unidade, para a união entre os vários países que compõem a África, desde os continentais como os insulares, como Cabo Verde, Comores, Seychelles, Maurícias, Madagascar. E digamos que deve ser devidamente assinalado esse percurso num momento em que de alguma turbulência a nível mundial, onde a palavra de ordem é unidade, porque quando estamos juntos estamos mais fortes. E o que a África precisa, de facto, é de união, de ter, através, inclusive, da União Africana, que nós temos, a África tem um plano de desenvolvimento comum. E, no fundo, é implementar esse plano de desenvolvimento, os objetivos de desenvolvimento da África, que fará com que este grande continente, que é o continente africano, um continente com potencialidades enormes, com riquezas enormes, possa, de facto, de uma vez por todas, ser aquilo
que deve ser no contexto mundial. Durante o jantar, os convidados puderam apreciar performances artísticas, danças tradicionais africanas e muita animação para celebrar a unidade africana, o progresso das relações China-África e promover intercâmbios e colaboração económica. O presidente do Movimento para a Democracia pediu união, coesão e compromisso dos militantes da Ilha do Sal para que o partido Vintinha possa ser reeleito em 2026. Durante um jantar político, Ulisses Correia Silva lembrou os investimentos feitos na última década na ilha mais turística de Cabo Verde e enumerou várias obras em curso, alertando para o perigo que poderia representar a mudança, lembrando que o PCV, quando foi governo, sufocou o município do Sal. Tarciana Lima. Considerando que o militante informado é crucial para dar combate à onda de desinformação levada a cabo pelo maior partido da oposição, o MPD promoveu um jantar político e de confraternização para esclarecer os militantes salenses e exortá-los a se manterem unidos para que o partido possa vencer as legislativas em 2026. Que não há para a eleição, está votado é na símbolo do partido. E se o partido estiver forte e estiver com confiança, então consegue renovar seu mandato, então consegue renovar sua representação, então consegue ser a maioria que não crê no próximo Parlamento. Por isso é fundamental união, coesão, compromisso. E eu tenho que partir, em primeiro lugar, do nosso tudo, dos militantes, dos simpatizantes e depois do transmite isso para a sociedade salense. O presidente do MPD deixou algumas ideias e propostas para o novo ciclo político, cujo foco será no empoderamento das pessoas e na erradicação da pobreza, crescimento económico e coesão territorial. Relativamente à Ilha do Sal, Ulisses Correia Silva diz que a dinâmica turística não pode parar, lembrou de algumas obras em curso, alertando para o risco que a mudança pode representar. Pontão de Santa Maria, cujo processo também está em curso, relativamente à sua reabilitação. A estrada de asfaltagem de Esparo de Santa Maria, eu estou lá. Até mês de dezembro, está sem condições de inaugurar. Expansão de Porto de Palmeira, com o parque de contentores, o processo está também em curso de financiamento garantido. Boa notícia também, a nova central elétrica, instalação concluída, está em fase de teste. Mês de agosto, de fazer a recepção e logo a seguir do Tessata inaugura, que é a nova central na Ilha de Sal. Centro de Saúde de Palmeira, obra concluída, lançamento do concurso para equipamento está em curso. Palácio de Justiça, concurso lançado, a adjudicação deve acontecer nos próximos tempos. Ele é um grande empreendimento, uma grande necessidade para a ilha. Todas as razões, tem um conjunto de ações, realizações, mas essencialmente aquilo que não tem em curso, em andamento, que pode cair nas mãos erradas e por isso não tem que ganhar as eleições proximamente. A mensagem de união foi reforçada pelos membros da Comissão Conselhia e por Carlos Santos, da Direção Política Nacional, que considera ter sido uma década prodigiosa para a Ilha do Sal, que durante esse período recebeu só da parte do governo investimentos à volta de 15 milhões de contos. E a terminar, uma missa na igreja paroquial e uma feira gastronómica marcaram este domingo a abertura do programa religioso das festas de São João em Porto Novo 2025. A partir de hoje até o dia 25 de junho, a imagem do Santo Padroeiro irá percorrer as diferentes localidades do concelho de Porto Novo, além de outras atividades que serão realizadas pela paróquia com a finalidade de angariar fundo para a continuação da obra da Igreja Matriz. Augusto Oliveira. A Aldeia Cultural Nos Reis acolheu a terceira edição da Feira Gastronómica, organizada pela Comissão Paroquial, com o objetivo de recolher fundos para ajudar na construção da obra da Igreja Matriz de Porto Novo. Brígida Évora, um dos elementos da organização, explica os meandros do programa religioso das festas de São João. A atividade de hoje se enquadrou no âmbito da abertura da parte religiosa das festas de São João 2025,
quer dizer que nós tivemos viver ou celebrar um mês de atividades, um mês com São João Batista. Nós fazer a abertura hoje, nós temos um dia de atividades onde é que nós iniciamos com missa, seguido de uma peregrinação com a imagem de São João até esse espaço onde é que nós está no presente momento, que é a aldeia cultural. E não tem várias atividades, entre os quais não estou a fazer venda de almoços, venda de produtos agrícolas, quermesse, tem jogos, várias outras atividades, tudo isso no âmbito de angariar fundos para festas de São João Batista. Do outro lado, já a partir de manhã, São João está começando a percorrer, a imagem de São João está começando a percorrer as zonas da cidade, onde é que ele está bem iniciar a zona até dia 22 que ele está chegar lá na igreja. Quanto à adesão de pessoas a este evento, Brígida Évora diz que tem sido boa. Pessoas têm aderido com bastante dinâmica, com bastante espírito daquilo que São João já costuma a nós mesmos. Pessoas estão a aderir, a participar, a comprar almoços, a comprar produtos agrícolas, porque os produtos maioritariamente é feito de doações e de doações não somente da nossa paróquia. Tem desde a paróquia de Santo Antônio das Pombas, paróquia de Santo Crucifixo, Nossa Senhora do Rosário, todas as paróquias de Santo Antônio fazer doações, não vender que os produtos agrícolas também por um preço acessível, então pessoas também ele de comprar. Mesmo que os artigos também de quermesse, não tem ofertas de pessoas individuais, mas também da Câmara Municipal, que te doa a nós que os artigos não te pôr à venda, não te vendes por um preço simbólico, que não te arrecada fundos para a igreja. O programa deste dia de abertura religiosa das festas de São João Batista termina esta noite com música ao vivo e outras atrações culturais na aldeia cultural Nos Reis. E quando temos 19 horas mais 22 minutos sensivelmente, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 25 de maio de 2025. Aos nossos caros ouvintes, só nos resta desejar votos de muito boa noite e boa sintonia com a sua rádio de Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.